Olá pessoal do Papiano Bíblia e Afins, tudo bem com vocês? E aí, você que chegou nesse canal, já se inscreveu? Ainda não? Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e também deixa aí o seu like, o seu joinha para ajudar o nosso canal. Pessoal, eu gostaria de falar nessa oportunidade acerca de um assunto muito relevante, um assunto que para muitos ainda é um enigma, né? Que é falar sobre acerca da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, tem muita gente que fica perguntando, ora, quando foi instituída a ceia? Foi a igreja romana que fez isso? Foram os apóstolos? Não. A ceia foi instituída pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, né? Quando ali na noite em que ele foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão, repartiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, também tomou o cálice, bebeu, repartiu com eles e disse também que era o símbolo do seu sangue, que seria o seu sangue. É uma metáfora que Jesus está utilizando ali, ok? Era uma quinta-feira à noite, né? Um dia antes da Parecévia. A Parecévia era sexta-feira, foi o dia em que ele foi morto, crucificado. A Parecévia que já era chamado o dia da preparação da Páscoa. A Páscoa, um dia na qual Jesus ressuscitou, que foi no domingo de Páscoa. Então ele celebra uma Páscoa na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite ele institui a ceia, né, depois de celebrar a Páscoa juntamente com os seus apóstolos, os seus discípulos, os apóstolos, e depois ele vai ser traído à noite ali no Getsêmani. Posteriormente vai passar por toda a aflição, ser crucificado, morrer na sexta-feira às 3 da tarde, né, nosso horário, e ressuscitar no domingo. Bom, mas a igreja primitiva, ela continua dando isso, dando continuidade, né? Vai continuar falando acerca da ceia. Claro, é um memorial. Afinal de contas, são as duas ordenanças que Jesus falou. A ceia e o batismo nas águas. Okay? Mas há muita gente que faz a pergunta hoje em dia. Até hoje as pessoas estão celebrando a ceia e falando que Jesus realmente veio, nasceu, viveu e morreu. A ceia fala de tudo isso, também da sua ressurreição. A pergunta é, como é que eles celebravam a ceia? Né? Como era instituída? Era todos os dias, todo domingo, uma vez por ano? Geralmente as igrejas se reuniam nas casas e eles faziam isso no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Era o domingo no qual o Senhor ressuscitou. Não é isso? Então todos os domingos quando eles se reuniam, eles celebravam, rememorizavam ali a ceia. Hoje as igrejas modernas, odiernas, algumas fazem semanal, outras fazem de maneira anual, outras fazem de forma mensal. Mas qual que é o correto a fazer? Não existe uma maneira correta a fazer. O correto é fazer. O que não pode uma igreja é omitir de celebrar a ceia do Senhor, ok? Porque isso é uma ordenança que o Senhor mandou. Um outro questionamento que muitas vezes as pessoas fazem é o seguinte, mas só as pessoas que são batizadas que podem participar da ceia? Muita gente fala assim, não, mas isso é coisa do modernismo, isso é coisa da reforma protestante, não, isso vem de tal período. Ora, documentos antigos, como os documentos de Justino Marte, né, que vem ali por volta já do primeiro e segundo século, e a Didaquê, que era uma espécie de um catecismo litúrgico dos cristãos antigos, dizia o seguinte, eles asseveravam que apenas os que eram batizados nas águas é que participavam da ceia. Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte, não, mas não era para toda pessoa que realmente acredita. Sim, mas os pais da igreja, posteriormente, vai colocando essa referência para dividir, para separar aqueles que são cristãos daqueles que não são cristãos. Né? Afinal de contas, o próprio Paulo disse, examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse vinho. E também é uma norma que era dada para aqueles que eram chamados de cristãos, seguiam a Cristo. Tem uma questão histórica também, que naquela época, quando a perseguição era muito grande, quem não era cristão não se atrevia, né, a participar de determinado ritual, contato com aquilo que os cristãos faziam para não ser confundido com eles. Ah, você é cristão também, então vai para a fogueira ou qualquer outro tipo de morte. Né? Mas algumas questões também se colocam do tipo assim, bom, mas se a pessoa não for casada, vive uma vida de maneira apenas união conjugal estável, união estável, não conjugal.
não pode ser batizado, não pode participar da ceia então, porque não é batizado, no caso. Aí vai de denominação para denominação. A doutrina bíblica, ela assevera muito a questão do casamento, né? Mas Paulo também não aprofunda tanto isso, nem tampouco os outros apóstolos. Eles configuram muito a questão da fé. Os pais da igreja é que vão trazer essa ordenança, gente, essa organização, aliás. Tira essa questão de ordenança que eu falei e põe assim a questão de organização. Por quê? Para que a comunidade ficasse, eu não vou dizer uma comunidade fechada, mas uma comunidade cristã bem organizada. Não é isso? Então, para que houvesse, houvesse uma questão ética cristã, né, bem aferida, bem fundamentada, etc. e tal, nós podemos dizer, eles achavam por bem fazer esse tipo de coisa. A Igreja Romana, posteriormente, vai fazer a mesma coisa, né? Aliás, vai aprofundar muito mais do que o próprio cristianismo de raiz, cristianismo raiz. Porque o romanismo, ele é mais um cristianismo estatal, tá, ok? Quando eu digo assim um cristianismo de raiz, é aquele cristianismo que vem periférico do Oriente, pelo próprio Egito, não estando centralizado ali na Europa. Mas hoje em dia tem muita gente que sofre realmente na igreja por conta desses questionamentos, né? Tantas irmãs que têm uma vida cristã, sadia, vive bonitinho tal, dentro da questão ética, doutrinária, e às vezes porque não é, ou porque não são casados legalmente, eles às vezes não são batizados, nem tampouco participam da ceia. Mas a pergunta que se faz é isso: se estão vivendo uma vida cristã tão bonitinha, tão organizada, né, fidelizada ali com a sua igreja e com o próprio Cristo, a pergunta é, então por que não casam? Por que não legalizar judicialmente, já que a RI, né, o regimento interno dessa igreja, pede, solicita que os seus membros, para que possam participar, passar pela ordenança do batismo e passar pela ceia, precisam estar legalmente casados? Então por que não fazer isso? É uma questão para se pensar, né? Mas é uma doutrina bíblica. Tantas coisas que não são doutrinas bíblicas e que nós olhamos, certo? Afinal de contas, quando nós olhamos as questões éticas judiciais, nós estamos buscando aquilo que é bom para nós, tanto como família, como para toda a comunidade e sociedade, certo? Então, fica aqui apenas esses questionamentos em relação à ceia, ok, gente? Então, tchau e até mais.